Graça e paz, igreja. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui online, fazendo esse culto, não presencial, mas tendo o privilégio de chegar na tua casa, na tua sala, onde você se encontra agora. E eu queria compartilhar, desse tempo precioso que Deus separou para estarmos servindo o pão. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Amém? Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nunca uma palavra foi tão atual como essa. Se tem uma coisa que nós estamos vivendo agora, como igreja, é um momento oportuno, onde nós podemos receber socorro do Senhor. E nós olhamos para essa palavra e nós vemos, que a graça, aquilo que a gente decorou nas escolas bíblicas, a gente aprendeu desde pequenininho, não é apenas favor imerecido. A graça é muito mais, é uma força empoderadora, é uma capacitação que vem de Deus, sabe, que faz com que a gente não seja consumido, essa força resiliente, sabe, que diante das adversidades nos mantém de pé. Essa é a graça. E eu oro ao Senhor para que eu possa ter essa virtude de poder compartilhar com você tudo aquilo que Deus falou comigo através desse tema, E outro erro que a gente tem, além de limitar a graça de Deus, é achar que a gente só vai enxergar a graça, algumas pessoas só conseguem enxergar a graça no Novo Testamento. Isso é um erro. A gente, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos a graça de Deus se manifestando na humanidade. No próprio Éden, lá no capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano, quando a gente tem o proto-evangelho, quando Deus declara ali que o descendente da mulher iria, destruir a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então, nesse momento, o que é isso se não é graça? Mais adiante a gente vê esse Deus, protetor, ele cobrir a nudez dos seus filhos, a nudez de Adão e Eva, fazendo vestes, com pele de animal. Isso é graça, e por aí vai, amados. Nós vemos graça em várias passagens, E nós precisamos pedir para que Deus nos dê essa lente, que nós possamos entender de fato como igreja essa maravilhosa graça. Aliás, o tema dessa palavra é maravilhosa graça. Antes de entrar na palavra, eu queria te convidar, assim como o autor de Hebreus te fala, olha, entre, com confiança, ou seja, não tenha medo, você não vai ser fulminado, sabe? Existe um lugar, uma fonte geradora de graça específica, que ele foi muito feliz em dizer que é o trono de Deus, é o trono da graça. Portanto, todos nós podemos nos achegar com ousadia e buscar dele, um socorro, tão necessário para os dias que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê a revelação de Jesus Cristo, porque não há nada mais precioso, Senhor, do que o Senhor Jesus. A Tua palavra nos revela, Senhor, Jesus,
Assim como João falou, Senhor, tão apropriadamente, o apóstolo João falou que da sua plenitude recebemos graça sobre graça. A Deus, que essa palavra, Senhor, não seja apenas mais uma palavra, Senhor, repleta de informação, Senhor. Ó Deus, mas eu oro acima de tudo que o Senhor produza em nós a transformação que Tu queres, Senhor, através dessa palavra. Porque a Tua palavra é espírito e vida, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor, de um avivamento espiritual. Fala conosco, abençoa a Tua palavra, torna ela viva e eficaz na nossa vida. É o que eu oro em nome de Jesus, amém? Abra comigo em Romanos, capítulo 5. Você nunca se perguntou, querido, o que Deus viu em você? Hã? Será que você nunca experimentou, sabe, você ter certeza que tem algo que te envolve, tem algo que você não consegue definir com palavras, mas é palpável. Se você nunca fez essa pergunta, você deveria estar fazendo. O que Deus viu em mim? Afinal de contas, o que Ele viu? Porque Ele nos ama, amém? Ele nos envolve, Ele nos protege, Ele nos cerca com cordas de amor. Essa é a graça de Deus na minha vida e na tua vida, e que nos faz tão especiais. É a graça de Deus. Romanos, capítulo 5, né? Queria ler aqui contigo no versículo 6. Vamos lá. Do 6 ao 11 fala assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, aleluia, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, se fosse um culto presencial, eu ia pedir para você repetir isso comigo agora. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pelas suas fraquezas de caráter. Ele conhece as tuas limitações. Desculpa, gente. E Ele conhece, e é justamente por isso que Ele nos deixou a sua graça. Amém? E Ele fala mais, Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou, Ele nos deixou uma porta aberta para voltarmos à sua presença, para voltarmos à nossa origem. Porque você, sabe, está aqui de passeio, você está aqui de passagem, mas o teu lugar é o céu é o teu destino, o céu é a tua origem. E aí, o que nos chama a atenção nesse texto, que eu pedi para você repetir, é muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? O que está faltando talvez na minha e na tua vida é justamente isso, o muito mais. Nós entendemos, às vezes, quando falamos de graça, nós chegamos até aqui, que Cristo nos amou, que através do seu sangue Ele nos justificou para Deus, né? A parede, a separação que havia entre nós foi derrubada. E nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. E para por aí, é como se tivesse uma torneira jorrando. É como se a gente, a partir desse momento de reconciliado, e essa é a pergunta que não quer calar, o que nós fazemos com essa graça? Acabou? Não temos mais direito a ela? Muito ao contrário, mas muito mais nós precisaremos dessa graça de Deus. Então,
Existem alguns paradigmas que nós vamos criando, alguns raciocínios, algumas fortalezas, algumas coisas que nos limitam, digamos assim, no nosso relacionamento com Deus. E durante a nossa caminhada, né, Deus precisa quebrar, a palavra de Deus fala isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu tinha uma limitação. Na minha caminhada com Deus, eu achava que Deus só tinha um modus operandi, né? E eu esperava, eu me relacionava com Ele esperando aquela ação. Primeiro Ele faz e depois eu ajo. Primeiro é contigo, Senhor, o primeiro passo é o Senhor. Eu quero te dizer, amado, se você tem esse engano na tua mente, o primeiro passo, Deus já deu, morrendo naquela cruz, por amor a mim e a você. Amém? Deus não está limitado a nada. A multiforme sabedoria de Deus, eu quero te dizer isso. Nós é que precisamos conhecer, expandir o nosso entendimento. Nós que precisamos abrir os nossos olhos para enxergar essas coisas. Eu lembro de Jesus, quando ele é terrivelmente questionado, se eu não me engano, no capítulo 10 de João, por ele afirmar que ele era o Filho de Deus, se ele era o Filho de Deus, Jesus fala uma frase interessante, ele diz, olha, se vocês não creem pelo que eu falo, então creia pelo menos nas obras que eu faço, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha que declaração poderosa. E eu acho que é essa sequência que falta às vezes na nossa vida. Crer, entender e saber. Aí a ficha cai. Aí a chave vira na nossa vida. E aí para você é descortinado algo que de repente estava te roubando o muito mais de Deus, entende? Isso aconteceu quando eu vi aquela passagem dos leprosos, dos 10 leprosos, Jesus entrando na aldeia, aqueles 10 leprosos, Lucas 17, se eu não me engano. E Jesus curava de tantas maneiras, vemos o Senhor tocando, falando, né? Mas nessa passagem, parece que Deus deixou essa passagem ali justamente para as Madelons. Não, ela vai esbarrar aqui e ela vai entender o que eu estou querendo dizer. Ali naquela passagem, Jesus não fala, olha, vocês estão curados, então vão lá, se apresentem aos sacerdotes. Não. Quando você lê lá, vai lá no texto, Jesus fala, ide se apresentar aos sacerdotes. Indo eles, enquanto eles iam, né? Tem uma versão, a cura se processou. Isso foi tão poderoso para mim, amados, que eu tinha uma visão muito passiva, sabe? Eu esperava Deus fazer, e Deus parecia que gritava, eu já fiz, agora é contigo, tome posse, é teu direito, entra, filha, por essa porta. Eu quero te encorajar a isso. Talvez você esteja preso. Às vezes nós precisamos, sabe? A gente é muito literal. A gente tem que, sabe? Deus tem que falar nos mínimos detalhes, sabe? E eu quero te dizer, a frase mais preciosa foi bradada do alto do madeiro. Está consumado. Tome posse disso. Essa é a tua vitória. E mova-se em direção a isso, crendo, exerça a tua fé que tudo já foi consumado. Amém? Queria te pedir para abrir em Esther. Aleluia. Você foi reconciliado com Deus, amado. Que você não despreze a graça de Deus para a tua vida. O mesmo autor desse livro de Hebreus, né, ele fala no capítulo 12 que nós que ninguém se prive da graça de Deus. Olha que armadilha, parece que tinha uma armadilha. De repente a gente pensa que já viveu tudo, a gente já conhece tudo, isso foi necessário, né, para a nossa conversão, para a nossa salvação, e eu não preciso mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se não for pela graça de Deus, você vai fazer uso de quê?
Tudo está à tua disposição. Desfrute disso, Igreja do Senhor, dessa maravilhosa graça que nos fortifica. Paulo falou isso lá para o seu discípulo amado, para o seu filho na fé, Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Mas aqui um texto muito atrás, você conhece, né, Esther, a história de Esther. Se não conhece, te encorajo a conhecer, muito lindo esse livro, né? E a gente vê a trajetória dessa mulher, a trajetória de graça. A gente vê uma mulher que era órfã de pai e mãe, que vivia entre os cativos que foram deportados para Suzã. Então, é exatamente nesse cenário que ela se encontra, quando a graça de Deus alcança ela, né? E ali a gente vai vendo uma trajetória crescente. Ela alcança a graça aos olhos do eunuco, né, da casa das mulheres, onde ela ficaria ali num spa, né, num retiro, até se apresentar ao rei. E a gente vê também, mais adiante, que todas as pessoas que viam Esther, sabe, ela alcançava isso, graça aos olhos de todos. E, finalmente, quando chega, né, ali o encontro com o rei, a gente percebe, o texto, é claro, fala isso, que ela alcançou graça aos olhos do rei. Deus, o rei amou Esther mais do que todas as outras. E aí, ponto final, acaba por aí, a história só estava começando. A história só estava começando. E aí, existe uma virada ali, né? Satanás ali, com seus emissários, surge um decreto para a destruição do povo de Deus. E perdão por isso, amados, o tio de Esther, só um momento. Amém. O tio de Esther, né? Ele se humilha, ele pega, né? Ele faz um jejum, ele se humilha, ele tenta entrar em contato com Esther, e a resposta dela é algo que eu gostaria de trabalhar em você, né? Fala assim no capítulo 4, versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Essa é a resposta de Esther. E aí, o que me chama a atenção, 30 dias longe da presença do rei. 30 dias suficiente para fazer com que ela, como ela passou esses 30 dias, talvez ocupada com tantas outras coisas de menor importância, né? Imagina uma corte, né? Muitas atividades tinham para fazer. Durante esses 30 dias, né? Fora da posição, do propósito que Deus tinha para ela. Talvez ela poderia ter pensado, olha, eu já fui agraciada, até aqui está tudo muito bom. Nossa, né? Eu acredito que eu já vivi todo o propósito de Deus na minha vida. E só estava começando. Muito mais, igreja. Eu quero te dizer, talvez nós passamos nesse primeiro período de quarentena de 30 dias, como você ficou longe da presença de Deus ou coladinho a Ele. Porque quando nós nos afastamos da presença, quando existe essa desconexão, essa falta de posicionamento, eu quero te dizer, alguma coisa fica faltando em nós. O propósito de Deus para Esther era
infinitamente mais além de tudo aquilo que ela pensou, imaginou, assim como o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor. Foi para essa hora que Deus nos chamou, que nós possamos descobrir esse propósito, que nós possamos fluir dentro desse propósito, dentro do nosso chamado. Paulo fala uma coisa preciosa demais, porque as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós, em mim, em você. Justamente nas aflições que Deus tem esse poder, essa graça, essa força empoderadora para produzir uma obra gloriosa na nossa vida, através de nós. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Eu creio que só está começando. Um outro exemplo, uma passagem, não vou abrir lá, ou abro lá? Vou abrir. Lucas 15, uma parábola muito conhecida para todos nós, a parábola do filho pródigo, né? E muitos sabem de cor essa palavra, né? E eu gosto dessa parábola porque ela relata muito bem ali a graça de Deus. Às vezes a gente fica focado no filho pródigo, focado no que não saiu, no mais velho, mas grande lance. O protagonista dessa parábola é o coração do Pai. Jesus veio nos revelar o Pai. E eu queria te convidar para, no capítulo 15, versículo 31, leia junto comigo. Respondeu-lhe o Pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sem dúvida nenhuma, o fechamento dessa parábola é a grande chave da graça que a gente vê se manifestar na vida do filho pródigo, porque ele volta consciente de que ele não teria direito mais a nada. Na realidade, ele tinha direito a uma punição. Na realidade, ele tinha direito a ser castigado. Mas não é isso que nós vemos no texto. Nós vemos no texto um pai que se alegra com aqueles que voltam. O caminho do pecador, do pecador que se arrepende. É um caminho glorioso, amados. Fazer esse caminho de volta. Muitos estão afastados e muitos têm vergonha, e eu quero te encorajar. Não tenha vergonha. Onde você estiver, sabe? Volte para os braços do Pai, que Ele te espera de braços abertos, amém? Mas, então, nós vemos a graça de Deus assim tão clara, tão evidente na vida do filho pródigo, que na realidade ele é presenteado com uma festa, ele recebe um anel, ele é restituído da sua autoridade que havia perdido. Mas o irmão mais velho, onde nós enxergamos aqui a graça de Deus na vida dele? Em primeiro lugar, a gente, não sei se você já atentou para isso, nesses dias, né, Deus me despertou para isso, que o mais velho, o pai, ele deixa a festa. No versículo 28, então, saindo o pai, insistiu com ele. A festa está rolando e o pai vai atrás do filho mais velho. Interessante. Ele não foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo fez o caminho de ida e de volta. Mas ele vai atrás daquele coração mais endurecido. Eu não sei onde você se enquadra, mas eu quero te dizer que a graça de Deus é poderosa para te alcançar e ir nesse lugar onde você está. A primeira coisa que a gente vê é isso, o pai vai atrás. Isso me lembra Deus indo atrás de Adão, sabendo que Adão tinha desobedecido.
sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas falhas. Esse Deus que não desiste de mim, que não desiste nunca de você. Ele vai atrás. E no final, no versículo 31, ele fala: tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Isso aponta para a presença de Deus. Isso aponta a coisa mais preciosa que nós temos, amados. Não são bens, não são coisas, é Ele, é a presença dEle. Salmo 16 fala isso. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Olha quanta coisa nós podemos desfrutar simplesmente na presença de Deus e às vezes não valorizamos. E mais, e ele fala aqui, olha, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que eu tenho é teu. Queridos, isso nos leva a pensar, a meditar. O que é mais triste para um pai? É ver o seu filho perder toda a sua herança em coisas corruptíveis, coisas passageiras, coisas vis, uma vida carnal. Ou você perceber que o teu filho tem direito, ele é rico, podre de rico. Ele pode ter aquilo que ele quiser. Entenda o que eu quero te dizer. No sentido espiritual, claro, né? Mas não faz uso dessa riqueza. E por que se recusa a tomar posse? Qual é o pior? É você viver uma vida miserável, tendo tudo, tendo direito a todas as coisas. Viver uma vida tacanha, pequenina, quando Deus quer que tem muito mais para você experimentar. Muito mais. Muito mais. Eu não sei o que é o pior. E aí que nós possamos entender e desfrutar dessa graça maravilhosa e empoderadora, que a Bíblia fala que há riquezas da graça de Deus. Efésios 1:5 fala que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, mais adiante, para louvor e glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. É muita coisa para nos privarmos, para abrirmos mão. Atenta para isso, igreja. Amém? E para terminar, quero que você abra aí em 1 Coríntios. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Unção, graça, dons, carregam propósito. A gente vê que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual saiu fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção, ela tem um propósito na nossa vida. Os dons não são para o nosso próprio benefício, nosso uso, é para a edificação do corpo de Cristo, edificação dos santos, da igreja do Senhor. E a graça, acompanha comigo o livro, a leitura, capítulo 15, versículo 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que coisa, nós precisamos
não esquecer, não podemos esquecer quem nós éramos antes de termos sido alcançados pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de quem ele era, do que ele merecia, mas ele reconhece que ele foi alcançado pela graça. E ele fala algo aqui, olha, mas a graça de Deus para comigo não foi vã. Será que a graça de Deus ela pode ser vã na nossa vida? Quando, ou melhor, vou refazer a pergunta, quando a graça de Deus pode ser vã na nossa vida? Esses dias a gente estava conversando numa live com as mulheres e alguém mencionou o casulo. E é interessante como a palavra de Deus ela é tão rica, tão vasta, né? Salomão, ele tira grandes lições de pequenos, né? Em Provérbios ele fala de 4 seres pequenos, mas muito sábios. Ele fala da formiga, ele fala do gafanhoto, ele fala da lagartixa e o quarto, não me lembro direito. Mas acho que era um coelho, que era um grilo, uma coisa assim. E grandes, né, lições ele aprende com esses insetos. E como nós estávamos falando sobre essa questão do casulo, desse lugar apertado, desse lugar limitado, né, e eu fiquei meditando nesses dias sobre a lagarta e a borboleta. Porque a lagarta, né, é um estágio anterior da borboleta. A borboleta ela tem 4 estágios, né? O estágio de ovo, de lagarta, de crisálida, pupa, ou seja, o casulo, e finalmente, quando ela, né, cria asas. E foi pensando nisso, né, que eu estive meditando sobre isso, que todos nós, de uma certa forma, sabe, fomos lagartas. Quando você para ver o papel da lagarta, e quem teve plantação, quem teve sítio, sabe o estrago que ela faz na lavoura, porque ela come, ela estraga as folhas, né? Então, o propósito, a gente entende, é comer, comer, comer. Mas mais adiante a gente vai entender, né? Porque o período do casulo, ele pode durar de um dia até um mês. Vai depender, enfim, das espécies, né? Mas, finalmente, quando ele sai do casulo, né, ele se torna uma borboleta. E a borboleta, ela não tem essa função destruidora de lavouras. Ao contrário, ela vai servir para polinizar, né, outras plantas. Ela tem um propósito, sabe? A borboleta é o estágio de maturidade que ela consegue atingir e onde ela vai procriar, vai produzir outros ovos que vão dar origem a outras borboletas. Amados, isso falou tanto ao meu coração, sabe? Nós ainda estamos vivendo como lagarta e o propósito de Deus na nossa vida é que nós venhamos ser uma borboleta. O propósito de Deus é que nós venhamos atingir a estatura de varão perfeito, é que nós possamos ser como Ele é. O propósito de Deus na nossa vida é que haja manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação geme para essa hora. E nós, às vezes, nos limitamos e nos conformamos com uma vida tão privada. Eu quero te dizer, querido, dá um basta nisso, nessa vida de lagarta. Em nome de Jesus, há um propósito muito maior para a tua vida. Você foi chamado para coisas maiores, obras semelhantes a Cristo ou maiores. Deus quer alterar essa transformação dentro de mim, dentro de você. É impossível a gente... Eu leio esse texto aqui, quando ele fala sou o que sou, e eu lembro, né, do autor de um hino muito conhecido, Amazing Grace, né, a maravilhosa graça, um dos hinos mais conhecidos, né, no mundo inteiro. E interessante, não só a história do hino, mas do autor do hino, John Newton, que viveu no século XVIII. E esse homem, ele era traficante de escravos, né? E numa dessas viagens, né, transportando navios negreiros, né, ele tem uma experiência com
Deus, ele passa por uma tempestade. Quando ele volta para a Inglaterra, ele realmente ele se converte e ele não só compõe, né, vários hinos, ele se torna um pregador anglicano e ele se torna um dos maiores abolicionistas. Ele vai pregar justamente isso, o fim da escravidão. Né? Olha que processo maravilhoso da lagarta borboleta. E uma das coisas que ele fala, né, tantas frases que você pode encontrar por aí, essa daqui, com certeza, toca no nosso coração, que ele fala assim: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus, não sou o que fui antes. E pela graça de Deus, sou o que sou. Deixa eu te falar, pode estar muito distante ainda, esse momento, quando nós, né, de estatura de varão perfeito, de sermos, né, realmente essa borboleta. Mas uma certeza nós precisamos ter até aqui, nesse momento, que essa palavra está ministrando, eu quero te convidar a isso. Você é a mesma pessoa que você era quando o evangelho do reino de Deus te alcançou. Você pode falar com autoridade isso. O mesmo que o apóstolo Paulo falou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus na minha vida não foi vã. A graça de Deus. Eu trabalhei mais do que todos. Paulo fala isso. Houve uma mudança. Afinal de contas, o que Paulo estava falando? 5 vezes ele recebe quarentena, né, de açoites -1. 3 vezes ele é açoitado com varas. 1 vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Né? 1 noite, 1 dia ele ficou pendurado no abismo e muito mais. Você vai ver o que ele fez. E por que ele suportou todas essas coisas? Pela graça de Deus, amados. Esse poder resiliente. Tinha tudo para ser destruído, tinha tudo para desistir. Mas a gente vê um propósito infinitamente maior na vida do apóstolo fluindo. E eu creio que ele tem um propósito maravilhoso na minha vida, na tua vida. Eu falei de Esther, eu falei de Paulo, eu falei de John Newton. Mas se você, como você se encontra agora? Todas essas pessoas que foram alcançadas pela maravilhosa graça de Deus fizeram diferença. Deus não tem isso apenas para essas pessoas do passado. Ele tem isso para mim, ele tem isso para você, sabe? Deus espera coisas melhores. Eu vou refazer a frase. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Eu quero te convidar a isso, para que você busque esse aperfeiçoamento, essa transformação, se dirigindo ao trono da graça de Deus. É lá que você vai encontrar forças para fazer aquilo que na tua força você não consegue, ou deixar de ser aquilo que na tua força você não consegue deixar. Em nome de Jesus, fica com essa palavra. Que essa palavra possa produzir um efeito transformador na tua vida. E eu quero te despedir com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês agora.